Olá, turma. Hoje a nossa aula será sobre a segunda lei de Mendel. Após o Mendel analisar uma característica por vez, ele passou a se preocupar com o comportamento de duas características, uma em relação à outra, no mesmo cruzamento. E ao analisar os resultados desses cruzamentos de dois tipos de características, chamado de dihibridismo, o Mendel elaborou a sua segunda lei de Mendel. Vamos ver como ele procedeu em seus cruzamentos. Nós temos aqui um dos cruzamentos que ele realizou. Ele analisou ao mesmo tempo a cor da ervilha e a superfície, a textura da ervilha. Então, ele utilizou na geração parental ervilhas que eram ao mesmo tempo amarelas e lisas, que são os caracteres dominantes, homozigotas, com ervilhas verdes e rugosas, que são os caracteres recessivos. Na geração F1, na primeira geração híbrida, todas as ervilhas saíram amarelas e lisas, o que já era esperado, já que a característica amarela e lisa são dominantes, e quando ele realizou esses cruzamentos separados, cor e textura, lá para a elaboração da primeira lei, a geração F1, elas saíam sempre amarelas e lisas nesses cruzamentos. O que chamou a atenção de Mendel é que na geração F2 apareceram fenótipos de recombinação. Apareceram ervilhas amarelas e lisas, apareceram ervilhas amarelas e rugosas, um fenótipo de recombinação, verde e lisa, um fenótipo de recombinação, e verde e rugosa, que já tinha aqui na geração parental. Então, Mendel, analisando os resultados, ele percebeu que a característica, a herança, cor da semente, ela segregava de maneira independente da característica superfície ou textura da semente. E assim o Mendel elaborou a sua segunda lei, que pode ser enunciada da seguinte maneira: em um cruzamento em que estejam envolvidos dois ou mais caracteres, os fatores que condicionam cada um se separam, segregam de forma independente durante a formação dos gametas, se recombinam ao acaso e formam todas as combinações possíveis. Então, vamos interpretar agora esta lei. Na geração parental, ele utilizava ervilhas que eram homozigotas amarelas e lisas, com homozigotas verdes e rugosas. Utilizaremos aqui para interpretar os fatores as letras V e R. Na geração F1, como já era esperado, as ervilhas herdaram um fator dominante amarelo, um fator recessivo verde, híbrida para a característica cor da ervilha, um fator dominante liso e um fator dominante rugoso, híbrida para a característica textura ou superfície da ervilha. Então, como está sendo utilizado duas características de uma só vez, o primeiro par de letras V representa a cor da ervilha e o segundo par de letras representa a textura da ervilha. Então, as ervilhas de F1, elas são híbridas tanto da primeira característica quanto da segunda característica. É utilizado agora um novo termo, chamadas de dihíbridas ou duplo heterozigotas. Como a P1 sativa ela é hermafrodita, ele deixou que elas se autofecundassem. Elas têm tanto o aparelho masculino, o androceu, quanto o gineceu, o aparelho feminino, na flor. Ervilhas dihíbridas, elas produzem 4 tipos de gametas. Tem uma fórmula bastante utilizada, que é a fórmula 2 elevado a N. N é a quantidade de características heterozigóticas lá no genótipo. Como está sendo utilizado apenas duas características, e ela é híbrida para as duas características, 2 elevado a 2. Então, significa dizer que uma ervilha de híbrida, ela produzirá 4 tipos de gametas. Esses gametas, eles devem herdar tanto uma letra V, que é para indicar a cor, quanto uma letra R, para indicar a textura da ervilha.
Então, elas produzem o gameta V dominante, R dominante, V dominante, R recessivo, V recessivo, R dominante e V e R recessivo. Esses gametas, eles são produzidos nas mesmas proporções de 25%, entenderemos no próximo slide. Então, na geração F2, há a produção de 4 tipos de gametas masculinos, como 4 tipos de gametas femininos, já que está sendo feito um cruzamento entre um díhbrido com um díhbrido. Como a ervilha tem a parte masculina e feminina, 4 tipos de gameta masculino e 4 tipos de gametas femininos. Agora, na segunda lei, é interessante utilizarmos para facilitar as combinações o quadro de Pinet. E como é que nós montamos esse quadro de Pinet? Então, como a parte masculina produz 4 gametas, nós colocamos 4 linhas na horizontal. E como a parte feminina também produz 4 tipos de gameta, colocamos 4 linhas na vertical. Após fazermos isso, nós fechamos o quadro de Pinet. Esse primeiro espaço nós não utilizamos, ele serve para indicar, para informar de onde vieram esses gametas. Nós colocaremos aqui nesta coluna os gametas masculinos e nessa linha os gametas femininos. Então, o quadro de Pinet ele tem esta finalidade, facilitar as combinações. Então, nós vamos fazer a combinação de cada um dos gametas masculinos com cada um dos gametas femininos. Então, V dominante com V dominante, R dominante, ervilha amarela e lisa. V dominante com V dominante, R dominante, R recessivo, amarela e lisa. V dominante, V recessivo, R dominante, R dominante, amarela e lisa. V dominante, V recessivo, R dominante, R recessivo, amarela e lisa. E assim a gente vai fazendo todas as combinações. Ao final de analisar, Mendel percebeu que sempre quando ele cruzava um indivíduo díhbrido com um indivíduo díhbrido, ele obtinha 9 dessas combinações de indivíduos com as 2 características dominantes, que nesse cruzamento são amarelas e lisas, 3 indivíduos com a primeira característica dominante, a segunda recessiva, lisa e rugosa, 3 indivíduos com a primeira característica recessiva, verde, com a segunda dominante, lisa, e um indivíduo dessas 16 combinações, duplo homozigoto recessivo, verde e rugosa. Todas as vezes que ele cruzava um indivíduo díhbrido com um indivíduo díhbrido, ele obtinha esse tipo de resultado. 9 com as 2 dominantes, 3 com a primeira dominante, a segunda recessiva, 3 com a primeira recessiva, a segunda dominante, e 1 duplo homozigoto recessivo. Então, essa proporção é conhecida como proporção 9-3-3-1. Agora, vamos só treinar quando nós observarmos um determinado genótipo, quantos gametas ele irá produzir para facilitar na hora de montar o quadro de Pinet. Então, quantos tipos de gametas produz um indivíduo que apresenta esse tipo de genótipo? Então, nós temos aqui, ó, A dominante A recessivo, B dominante B recessivo, C dominante, D dominante, D recessivo. Segundo a fórmula, é 2 elevado a N. N é a quantidade de características heterozigóticas. A primeira é heterozigota, a segunda também, a terceira é homozigota, a quarta é heterozigota. Então, embora tenha 4 pares de genes alelos aí, nós temos apenas 3 características heterozigotas. Dessa maneira, esse indivíduo ele vai produzir 2 elevado a 3, 8 gametas diferentes, que são estes aqui. A proporção 9331, ela só será válida, ela só acontecerá se os pares de genes que estão sendo estudados, eles estão localizados em cromossomos homólogos diferentes, como apresentado nessa imagem aqui. Então, o primeiro par de letras, A dominante e A recessiva, está localizado em um cromossomo.
e o segundo par de letras B dominante e B recessivo em outro cromossomo. Dessa maneira, esse indivíduo aqui díbrido, ele produzirá 4 tipos de gameta nas proporções de 25% cada. O gameta A dominante, B dominante, A dominante, B recessivo, A recessivo, B dominante, A recessivo e B recessivo. Se por acaso o indivíduo ele for díbrido e os pares de genes estiverem no mesmo cromossomo, par de cromossomo homólogo, ele não produzirá 4 tipos de gameta na proporção de 25%. Ele produzirá 4 tipos de gameta se ocorrer o crossover ou permutação, e não será na proporção de 25% cada. Então, a proporção 9, 3, 3, 1, 9, 16, 3, 16, 3, 16 e 1, 16, ela só acontecerá, ela só ocorrerá a segregação independente se os pares de genes estudados, eles estão localizados em cromossomos homólogos diferentes. Agora veremos um fenômeno chamado de interação gênica. Esse fenômeno, ele ocorre quando 2 ou mais pares de alelos, eles atuam na determinação de uma mesma característica. Até agora que a gente viu os cruzamentos de Mendel, o primeiro par de letras, o primeiro par de fatores, representava uma certa característica e o segundo par de fatores representava uma outra característica. Que nós acabamos de ver de Mendel, o primeiro par lá representava a cor e o segundo par representava a textura. Então, não tem interação gênica. A interação gênica ela ocorre quando 2 pares de genes não alelos interagem de maneira conjunta para determinar apenas uma única característica. Nós veremos agora exemplos de interação gênica. As interações gênicas, elas podem ocorrer de maneira não epistática e de maneira epistática. Epistasia é um fenômeno que a gente vai ver que um par de genes atua inibindo a ação, o condicionamento do outro par. Então, iniciaremos aqui por uma interação gênica não epistática. O exemplo que nós utilizaremos é o formato da crista em galináceos. Então, o formato da crista é determinado por 2 pares de genes de maneira conjunta, atuando para determinar esse formato. Então, existe o par de letras E e o par de letras R. Se o indivíduo herdar, ao mesmo tempo, um alelo dominante E e um alelo dominante R, o formato da crista será do tipo nós. Se o indivíduo receber o par de alelos R recessivo e um E dominante, ele terá a crista ervilha. Se ele receber o par de letras E recessivo e um R dominante, a crista rosa. E se ele receber duplo homozigoto recessivo, ele terá a crista simples. Então, acompanhando esse cruzamento dessa geração parental, um indivíduo que tem um par de letras E e um R dominante tem a crista rosa, com o que tem um par de letras R recessivo e no mínimo E dominante, crista ervilha. Desse tipo de cruzamento, que a gente percebe que a maioria desses cruzamentos, as questões também, elas são construídas para formar um díbrido, para a gente ver como será o resultado do cruzamento entre díbrido. Então, em via E dominante, em via E recessivo, em via R dominante, em via R recessivo, a geração F1, ela nasce híbrida para a primeira par de genes e híbrida para o segundo par de genes. Então, esse indivíduo de híbrido herdou um E dominante e um R dominante, vai ter a crista do tipo nós. Vamos ver um cruzamento entre um indivíduo de híbrido com um indivíduo de híbrido. Então, como esse par de letras eles localizam em cromossomos diferentes, o macho produz 4 tipos de gameta e a fêmea também produz os mesmos 4 tipos de gameta. Um cruzamento entre híbridos, nós teremos 9 indivíduos com os dois, com no mínimo 2 alelos dominantes, E dominante e R dominante, 3 com
o primeiro dominante, segundo recessivo, 3 com o primeiro recessivo, segundo dominante, e um duplo homozigoto recessivo. Diferente da segregação independente, aqui nós temos a proporção 9:3:3:1, informando apenas um único fenótipo. 9 indivíduos com a crista nós, 3 com a crista ervilha, 3 com a crista rosa e 1 com a crista simples. Na segregação independente, 9 indivíduos tinham a característica amarela e lisa, 2 fenótipos. Aqui, 9 indivíduos têm o formato da crista nós, uma única característica. Essa é a diferença entre a segregação independente e a interação gênica. Então, nós temos aqui 9:3:3:1 para um fenótipo, enquanto na segregação independente nós temos 9:3:3:1 para 2 fenótipos. Vamos ver agora o fenômeno da epistasia. A epistasia é um tipo de interação gênica no qual os alelos de um gene impedem a manifestação dos alelos de outro par de gene. Esses alelos eles podem estar no mesmo cromossomo homólogo ou em cromossomos homólogos diferentes. Como nós ainda não vimos ligação gênica, linkage, nós vamos trabalhar com pares de genes localizados em cromossomos diferentes para aproveitarmos lá a proporção 9:3:3:1. Os alelos inibidores, aqueles que agem inibindo a ação de outros genes, são chamados de epistáticos, enquanto aqueles que sofrem inibição, que são inibidos, são chamados de hipostáticos. A epistasia, ela pode ser epistasia dominante ou pode ser uma epistasia recessiva. Vamos conhecer a epistasia recessiva. Ela é chamada de recessiva, como a gente sabe que a característica ou o gene, quando ele é recessivo, ele só se manifesta em homozigose. Então, os alelos epistáticos, ele têm ação quando estão em dose dupla. Um exemplo é a cor do pelo do cão labrador. O cão labrador, ele pode ter a pelagem preta, o fator responsável é o B. Então, se ele receber B dominante de um genitor, B dominante do outro, ele vai ter a cor preta e vai ter o genótipo homozigoto. Se ele receber um B dominante de um genitor e o B recessivo, ele vai ter a pelagem preta, ele vai ser heterozigoto no genótipo. Se ele receber B recessivo de um genitor, B recessivo do outro genitor, ele terá a pelagem chocolate. Mas para ele ter o pelo preto ou marrom, que é o chocolate, é essencial que ele tenha no outro par de alelo, pelo menos um alelo dominante, que é essencial para o depósito de pigmento, tanto da pelagem preta quanto da pelagem marrom. Se ele receber desse par de alelo epistático, o R recessivo de um genitor e o R recessivo do outro, isto vai inibir a coloração preta ou chocolate e o cão terá o pelo dourado. Resumindo, para o cão ter o pelo preto, ele tem que ter um B dominante e, no mínimo, um E dominante para poder permitir a pigmentação preta. Para ele ter o pelo chocolate ou marrom, ele é um homozigoto recessivo e tem que ter, no mínimo, um E dominante para poder permitir a pigmentação. Caso ele receba um B para ser preto, ou seja, um homozigoto recessivo para ser marrom, e receba o par de gene epistático homozigoto recessivo, isso vai inibir essas colorações e o cão terá a pelagem dourada. Um fato curioso é que esse par de gene epistático, ele age sobre apenas a pigmentação do pelo. Ele não age sobre a pigmentação da pele. Então, os cães que deveriam ser pretos por ter um alelo B, mas não recebeu nenhum alelo dominante E, eles serão inibidos, serão dourados, mas o nariz, o focinho, será preto. E aqueles que deveriam ser chocolate, marrom, e foram inibidos, eles terão um pelo dourado, mas o pelo do nariz não é inibido, ele terá o pelo marrom. Então, em um cruzamento entre cães de híbridos, vou só colocar aqui a proporção, nós sabemos que quando há um cruzamento de híbrido, a proporção encontrada é 9:3:3:1. Só que no fenômeno da epistasia, no final,
a proporção fenotípica ela tem uma alteração, pois esses que receberam B, duplo homozigoto recessivo B, eles terão o pelo inibido. 3 de 16 com 1 de 16, 4 indivíduos terão a pelagem dourada, 3 terão a pelagem marrom e 9 indivíduos terão a pelagem preta. Já na epistasia dominante, ela recebe esse nome porque o gene epistático, basta a presença de apenas um alelo, já é suficiente para impedir o efeito do outro par de gene hipostático. Um exemplo de epistasia dominante é a cor da plumagem em algumas espécies de galinhas, né? As galinhas, para elas terem as penas coloridas, elas têm que receber, no mínimo, um alelo C dominante. E o outro par de gene epistático tem que ser o homozigoto recessivo, já que trata de epistasia dominante. Caso esses galináceos eles recebam um alelo para ter a plumagem colorida, mas recebeu um alelo I dominante, ele já inibe a plumagem colorida, por se tratar de uma epistasia dominante. Agora, se os galináceos receberem homozigoto recessivo do gene C, como eles não têm um C dominante, eles já teriam uma plumagem branca, independente se tem o alelo que inibe ou se é um homozigoto recessivo para permitir a plumagem. Então, nós temos aqui um cruzamento entre um dihíbrido com um díbrido, com pares de gene localizados em cromossomos diferentes, produzindo 4 tipos de gametas, tanto masculino quanto feminino, cruzamento entre dihíbrido, nós teremos aqui o resultado de 9331. Mas como se trata de uma epistasia dominante, basta um indominante já bloqueia a pigmentação da plumagem desses galináceos. Então, bloqueou, plumagem branca, Czinho já seria, né, C recessivo já seria branco mesmo, C dominante para ser colorido, duplo homozigoto recessivo permite. Então, dessas 16 combinações, apenas 3 delas permitem a pigmentação da plumagem. E C duplo homozigoto recessivo já inibe, já é plumagem branca. Então, a epistasia dominante, ela é caracterizada pelas 16 combinações, 13 delas apresentarem um certo fenótipo e 3 outro fenótipo. É uma proporção 13:3 na epistasia dominante. Enquanto na epistasia recessiva é uma proporção 9:3:4 ou 9:4:3 para a epistasia recessiva e para a epistasia dominante 13:3. E é isso. Obrigado pela atenção.